Fala galera, então primeira aulinha de números complexos. Lembrando que para o IB a parte de números complexos, né, é só para o high. Então a gente continua aqui nas nossas aulinhas de high level. Então nossos complex numbers, né? Então aula 1, o começo básico, de oitavo começar do beabá e vai evoluindo. Provavelmente essa parte vai ter umas 4 ou 5 aulas, obviamente só de teoria, né? E depois eu começo a postar umas aulas com exercícios feitos, até umas análises de gabarito e tudo mais. Então, vamos começar aqui a brincadeirinha. Deixa eu descer aqui a tela. Da onde surgiu essa ideia, né? Então, o carinha tava lá, estudando e falou, porra, cara, que pentelhação toda vez que eu estudo uma equação do segundo grau que o discriminante dá zero não, dá negativo, a gente tem que falar que não tem solução, que coisa é essa, que história é essa, né? Então, aí o rapaz ficou, pô, x ao quadrado mais 1 igual a zero. Vou solucionar de qualquer forma essa equação. Então, o primeiro passinho, ele isolou o 1, ficando com o menos 1 lindo, né? E aí depois ele jogou aqui e falou que o x tinha que ser mais ou menos a raiz quadrada de menos 1. Só que pela álgebra, né, pela análise dos números reais, até aquele momento, isso aqui era impossível, né? Isso aqui você falava assim, cara, não existe, não pertence aos reais, né? Por que não pertence aos reais? Porque se eu pego, por exemplo, um número negativo, menos 2, eleva ao quadrado, isso dá mais 4. Se eu pego 0 ao quadrado, dá 0. E se eu pego 2 ao quadrado, dá 4 positivo. Então, não tem resposta de uma potência 2 que dê negativo. Só que essa raiz aqui está falando assim, cara, tem que forçar então isso. E aí o rapaz que estava estudando essa brincadeira, que não me engano, não lembro o nome, mas eu sei que o Euler foi um dos principais que estudou realmente, desenvolveu toda a teoria, né? Chegou na fórmula fundamental de Euler, que é a equação mais bonita da matemática, que é aquela, deixa eu escrever aqui no cantinho, sempre bom, né? É elevado a π vezes i mais 1 igual a zero, né? Pô, essa é a fórmula mais bonita da matemática. Tem os nossos principais números, que é o número de Euler, número natural, né? O neperiano. Temos o π, temos o complexo aqui, o imaginário, temos o 1 e temos o 0. Para mim aqui só faltava a razão áurea, então para mim eu multiplicava todo mundo pela razão áurea. Ficaria bonito. Tá, chegamos nisso. Então o que ele forçou? Olha a quebra do pensamento lógico, né? Nós compreendemos números como quantidades, né? Os números para a gente são quantidades de uma unidade, 2 unidades, 3,5. Até quando é monetário, né? A gente entende que aquilo é uma quantidade monetária. Então o rapaz falou assim, cara, eu não quero que a raiz quadrada de menos 1 indique um quantitativo. Eu vou falar que ela vai indicar uma coisa qualquer, que depois eu vou decidir, mais pra frente a gente vai decidir o que é essa coisa qualquer. Então ele chamou de i. Izinho de realmente de imaginário, né? Que, pô, de imaginação. Então o nosso izinho é o número imaginário. E aí daí ele começou a falar assim, cara, agora que eu denominei a resposta para a raiz do menos 1, eu posso resolver qualquer raiz quadrada negativa. Porque toda vez, por exemplo, aqui, ó, que eu tenho uma raiz negativa, menos 16. Vamos aplicar aquela álgebra de radicais, né? Isso aqui, na verdade, seria menos 1 vezes 16. Quando a gente tem um produto dentro das raízes, a gente pode abrir no produto das suas raízes. Então, raiz de menos 1 vezes a raiz do 16. E a raiz do menos 1 a gente sabe que é o i. E a raiz do 16 a gente sabe que é 4. E ele falou, pô, genial, agora tudo vai ter solução. Todas as raízes par, de índice par, né, que antes não tinham solução, agora podem ter. Considerando esse izinho aí como solução, né? Raiz de menos 81, aqui começa a ser mais simples. Basta você verificar qual é a raiz do 81, é 9. Ah, mas tem um negativo, põe o i do lado. Ah, qual é a raiz de menos 20? Aqui fica um pouquinho mais chata, né? Tu já sabe que o negativo vai ficar izinho, então izinho, raiz de 20, tira ele. Qual é a raiz de 20? 20, professor, é 4 vezes 5. Pô, e 4 tem raiz, então isso é 2 raiz de 5. 2i raiz de 5, né? Que o 4, a raiz do 4 é o 2. O izinho já estava ali fora. E o 5, como a gente não tem de cabeça o valor da sua raiz, né? Não tem um valor exato, ele é irracional.
a gente deixa ele dentro da raiz. Claro, numa prova com calculadora, a gente colocaria na calculadora. Tranquilo. Então, a partir de agora, eu sei trabalhar com raízes que são negativas, né? E olha que bonito. Vamos, então, estudar o izinho. O izinho, sendo um número como qualquer outro, né? Se eu faço izinho elevado a zero, todo número elevado a zero dá 1, né? E todo número... Olha eu fazendo bolinha. Era para fazer bolinha no de cima também. Vou fazer uma bolinha aqui, só para fazer o toque do tio. A caneta ficou preta do nada, eu queria vermelho. Então, izinho elevado a 1, todo número elevado a 1 dá ele mesmo, né? Agora, izinho ao quadrado, como o i é a raiz quadrada do menos 1, se eu boto isso aqui para o outro lado, eu vou ter que i ao quadrado é o próprio menos 1, né? Então, pô, tá fazendo sentido, então, essa álgebra meio maluca dos números complexos, né? Que era, imagina isso lá na época, assim, era uma coisa muito bizarra, né? E o izinho ao cubo, quem é o izinho ao cubo? Izinho ao cubo é i ao quadrado vezes o próprio i, ou seja, é menos 1 vezes o próprio i, logo... Se a gente botar aqui embaixinho, o izinho ao cubo é o menos i. E aí, a partir de agora, galera, começa uma repetição. Porque i à quarta, olha que louco. O i à quarta, ele é i ao quadrado vezes o i ao quadrado, né? Se a gente pensar nas propriedades de potenciação. Que vai ficar menos 1 vezes menos 1, que vai ser 1 positivo. Então, voltou aqui para o início. Então, você começa um padrão de repetição. Aqui é o i à quarta, aqui vai ser o i à quinta, esse cara é i à sexta, esse cara é i à sétima, e assim você pode ficar brincando isso infinitamente, né? Que aí, obviamente, o cara vai falar o seguinte, pô, já que tem um padrão, vamos mandar as crianças calcularem umas potências muito absurdas, né? Por exemplo, aqui, vou botar aqui de black, vou botar de azul, só para ficar different. Por exemplo, ele pode pedir para a gente calcular i elevado a 2.332, né? Aí você fala, porra, professor, é impossível, vou ficar dias fazendo essa conta. Não, a gente tem aqui um padrão de repetição que vai de 4 em 4, né? E aí, o que basta você se perguntar? Porra, então, se vai de 4 em 4 as potências voltam ao início, né? A pergunta é quantas vezes o 4 cabe aqui dentro desse número. Então, eu vou pegar esse número e vou dividir ele por 4 para saber quantas vezes o 4 cabe ali dentro, né? Então, a gente tem aqui o 23. 23 são 5, né? Sobra um 3. Temos o 3 aqui bonito. Olha, eu escrevendo 2, eu sou maluco. Então, voltando aqui, temos o 3. 33 dividido por 4 são 8, né? Que é 32. Sobra umzinho. Baixa esse amiguinho aqui, 12. 12 dividido por 4 são 3 e resto 0. Ou seja, o padrão de 4 em 4 cabe ali perfeitamente 583 vezes. Logo, basta eu pegar essa potência e fazer... Isso aqui é uma álgebra modular, né? Uma álgebra de modulação. Então, isso aqui está falando o seguinte, 2 elevado a 302, né? Olha, izinho elevado a 2.332 é a mesma coisa do que i elevado a zero. Por quê? O padrão se repetiu perfeitamente 583, logo ele voltou para o início, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que 1. Maneiro, maneiro. Então, vamos para o próximo. Vamos ver outro exemplo. Izinho elevado a 557. Pô, então, de novo, vou pegar o 557, vou dividir por 4 e vamos ver quanto é que dá. 5 dividido por 4 dá zoom, sobra azul. 15 dividido por 4, 16. Não dá, passou. Então, é 3, que são 12 e sobram 3, né? 37 dividido por 4, dá para botar um 9 aqui e sobra 1. Ou seja... i elevado a 557 é a mesma coisa que o i elevado a 1, que é a mesmíssima coisa que o próprio i, né? Então, para a gente terminar aqui o vídeo, já vai bater 10 minutos, aí decide mais. Pera, vota. Ah, gente, não tá voltando. Beleza.
se eu tenho i elevado a uma potência n. Primeiro passo, pego a potência, expoente, né, no caso, né, o nome desse cara é expoente, não é potência, desculpa. Divido por 4, vai dar um quociente aqui, que não me interessa, e vai dar um resto essa divisão, né? Obviamente, como eu estou dividindo por 4, a gente tem que ter em mente que esse resto, ele é um número entre 0 e 3, né? Então, ele pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2 ou pode ser 3. Depois do 3 voltou para o 0, né? O álgebra modular aí, repetição 1Z4, né? Esse cara. Então, a gente vai igualar agora izinho elevado a n, na verdade, é izinho elevado a r. Porra, e aí você vai resolver o exercício bem tranquilamente, né? Foi, galera. Então, não esquece de dar um like aí. Lembrando, esse é o primeiro vídeo do nosso curso de números complexos. E as coisas vão ficar bem mais interessantes, óbvio, né? Até chegar na fórmula trigonométrica e assim por diante. Então, beijos, tio, amo vocês. Até a próxima.